Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião 2.0 desta terça-feira. Vão participar o advogado Roberto Mohamed e o administrador de empresas, ex-secretário da Prefeitura de São Paulo de Ação Social, ex-vereador da Câmara de Santos, também ex-secretário em Santos, Marcelo Del Bosco. A partir desta terça-feira, nós vamos no Opinião 2.0 receber deputados, candidatos a deputado federal e estadual nas terças-feiras e candidatos ao Senado e ao governo do estado nas sextas-feiras. Então, as assessorias podem fazer a inscrição com a gente. Nós vamos estar toda terça e toda sexta recebendo aqui candidatos para que você, telespectadora, você, telespectador, conheça as ideias e faça a sua ajude. A gente ajuda você a fazer a sua escolha, Mohamed. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marcelo e ao telespectador. Vamos deixar claro como é que vai funcionar as regras do programa nesse período eleitoral. Nós fizemos consultas e, lógico, os candidatos não vão poder pedir voto. Nós tomamos essa decisão porque, como o Paulo disse, você tem que saber em quem vota. Esta cidade, essa região já teve bancadas não só numerosas, como de alto nível na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, e é o que a gente precisa para esses próximos 4 anos. Então, às terças-feiras, e não existe possibilidade de outro dia, as assessorias podem se inscrever, ficando claro que aqui no Opinião não tem pauta sugerida, não tem pauta pré-formulada, não tem resposta ensaiada. O que nós queremos é saber o que as pessoas que querem um cargo eletivo pensam sobre os problemas do dia a dia do cidadão e da nossa região. Segurança, trabalho, transporte, saúde, educação. E é isso que vai acontecer aqui. Os candidatos, obviamente, não podem, em respeito à lei eleitoral, pedir voto. Os candidatos não vão chegar aqui e fazer um misto de horário eleitoral gratuito. E o que a gente quer é conhecer a pessoa por trás do candidato. E todo mundo sabe como é que a opinião se comporta, como é que a opinião age. A gente é plural e não fugimos de problemas, não fugimos de questões delicadas. Eu vou abrir, inclusive, o programa com uma denúncia, porque isso afeta os candidatos que não têm cargo eletivo. Como sempre em São Vicente, é uma vergonha que a secretária de Educação, aquela mesma que o prefeito fez uma licitação para alugar carro para ela, reúna os servidores da secretaria para pedir voto para candidato a deputado federal e deputado estadual durante o horário de expediente. É incrível como São Vicente dá show. Sai prefeito, entra prefeito e é a casa da mãe Joana. Isso não pode, a gente vai criticar, a gente vai denunciar e a gente vai deixar claro que é isso que fere a igualdade de condições entre os candidatos, aqueles que têm os seus padrinhos ocupando cargos públicos e aqueles que não têm. A gente começa hoje por alguém que começou na política conhecido como filho do Del Bosco Amaral, mas assumiu uma identidade pessoal, construiu a sua identidade como vereador em Santos, como secretário municipal em Santos, como secretário municipal em São Paulo. E eu vou começar por São Paulo ao invés de começar por aqui. Marcelo, você foi secretário do Bruno Covas. O Bruno, no período em que ele assumiu, durante o governo, quando o Dória se desligou, então ele era o vice que tinha assumido o mandato, antes do primeiro mandato dele eleito, ele se perdeu na questão do combate à pandemia. E a gente viu atitudes erráticas, como faz rodízio pare ímpar, tira rodízio pare ímpar, tira os ônibus de circulação, e aí o próprio governador entrando em confronto com ele. Mas depois ele começou a colocar o trem no eixo. E você fez parte dessa gestão, junto com outro grande amigo nosso, o Vitor Ali, que era secretário de Obras. E com a trágica morte dele, que a gente sabia que ele estava com a saúde debilitada, lamentou muito isso. O Bruno era uma pessoa muito querida, mas também era uma pessoa muito retraída. O Ricardo Nunes fez uma limpa no secretariado.
E o Ricardo Nunes está conseguindo um feito, que é de competir com o Pita e com o Haddad de título no Google de pior prefeito que São Paulo já teve. Quando você esteve na prefeitura, naquele período com o Bruno, que inclusive se caracterizou por um secretariado jovem, foi uma aposta que ele fez. Muita coisa que vocês planejavam fazer, se um eventual governo Bruno Covas até o fim, foi interrompida com a morte dele, ou o Ricardo ainda tentou manter algumas coisas? Bom, primeiro eu queria agradecer ao Paulo Schiff, ao Mohamed, pessoas que eu conheço há muitos anos, né? Eu primeiro dizer que foi trágico, que nem você falou, a morte do Bruno Covas. Fora um amigo que eu perdi um líder político. O Bruno, até para deixar bem claro na pandemia, o Bruno sempre falava uma coisa, que ele não tinha comprometimento com o erro. E foram testadas várias atitudes na questão da pandemia. Ele foi uma pessoa que mudou para a prefeitura de São Paulo na época da pandemia, combateu e mostrava para todos. Na época eu estava como secretário de Desenvolvimento Social, né, Assistência e Desenvolvimento Social, e depois fui ser subprefeito da área de Cachoeirinha, Casa Verde e Limão. Mas o Bruno, ele falava, eu não tenho compromisso com o erro. Então foram testadas várias formas, e ele também, mesmo sendo o governador do partido dele, ele disse o seguinte, se eu tiver que discordar do governador, eu vou discordar. E fez isso. Ele fez isso e conseguiu colocar no trilho, principalmente quando se tinha lá, sabiam que ele era candidato à reeleição, e tinha uma oposição muito forte que às vezes não pensava no ser humano, pensava sim na política, na eleição do tempo seguinte. O que eu queria aqui deixar registrado, que o prefeito Ricardo Nunes até foi uma escolha do Bruno Covas. O Ricardo era um vereador de São Paulo, estava no segundo mandato, empresário, e quando o Bruno, o primeiro agradecimento que ele fez foi para o Ricardo Nunes por ter suportado tantos ataques da oposição na época da eleição. E o Ricardo talvez tenha alguma coisa aqui errada. O Ricardo, ao contrário, todas as placas dele, ele está seguindo o plano de governo do Bruno Covas, todas as placas, obras que saem da cidade de São Paulo, está escrito Gestão Bruno Covas. Antes até do Bruno, na virada do mandato, e que o Bruno estava bem, em janeiro, o Bruno fez algumas mudanças no secretariado. Tanto que, por exemplo, eu só em fevereiro que eu fui para a Casa Civil, eu estava antes na subprefeitura. E ele falava o seguinte, aqui existem secretários de área, subprefeitos por região, mas todos aqui nós somos uma equipe. Se não for desse jeito, não vai trabalhar aqui. E o Ricardo tem feito esse trabalho em conjunto, seguido sim. Agora, tem pessoas que às vezes falam, olha, eu não quero ficar, ou mesmo por causa do partido político, que teve muita questão, o Ricardo é do MDB, tem respeitado o MDB, mas tem várias pessoas que são do Bruno Covas e no secretariado do Bruno Covas, que eram do secretariado do Bruno Covas, que permanecem na Prefeitura de São Paulo. Então, assim, é lógico, uma prefeitura como a de São Paulo, e eu falo nós porque eu participei, né, saí em abril, no dia 1º de abril, mas queria dizer o seguinte, o Ricardo tem feito um trabalho muito voltado à questão do social, essa questão do morador em situação de rua. Ele fez um programa chamado Reencontro, eu ajudei no início desse programa, antes de sair da prefeitura, que são casas, né, são unidades pequenas para esse morador que na pandemia foi para a rua com a família. Então, esse morador que vai até 1 ano na rua, esse morador a gente consegue que ele volte de novo à sociedade com trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho. Então, existem várias secretarias trabalhando nesse sentido. Ricardo tem feito esse trabalho social e também uma questão importante, agora, aquele trabalho econômico, financeiro que foi feito na Prefeitura de São Paulo de recuperação das finanças, o Ricardo agora está trabalhando os investimentos que já estavam no plano de governo. Esse plano de governo foi feito junto, o candidato a prefeito e o candidato a vice, que na época era Bruno e Ricardo, e que hoje está sendo seguido. Então, assim, Ricardo tem seguido a linha do Bruno, ele conta com o apoio de nós, que éramos muito ligados ao Bruno. Eu fui para a Prefeitura de São Paulo por causa do Bruno Covas e permaneci, Roberto,
eu permaneci junto com a turma com o pessoal e com a equipe do novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, até agora o momento de sair para ser candidato. Então, eu fiquei num cargo como na Casa Civil, adjunto à Casa Civil, que é um cargo totalmente que é a cara, né, do prefeito na área política. Marcelo, você tocou numa questão que é ponto central das preocupações de todos os cidadãos hoje, que é a população em situação de rua. Santos vive esse problema, todas as cidades da Baixada vivem esse problema. Em São Paulo tem praticamente uma cidade de Bertioga na rua, morando na rua, né? Você lidou com isso em Santos, lidou com isso em São Paulo. Em São Paulo tem a Cracolândia. Domingo, em São Vicente, um morador de rua quebrou uma vitrine, o lojista reclamou da Rua 15, tem que limpar fezes, tem que limpar a urina. O problema é principalmente social, seria, como você disse, fazer essas pessoas retornarem para a sociedade. Qual é a visão que você tem dessa questão hoje, Marcelo? Primeiro, eu vivenciei isso. Que nem você falou, eu fui secretário de Assistência e Desenvolvimento Social. Eu tinha de perto. Hoje, no meu celular, eu tenho várias pessoas que moram em situação de rua, que estão em situação de rua e que praticamente muitos têm aparelho celular, que eu tenho essa conversa, em diversas regiões da cidade de São Paulo. Lógico que o centro da cidade, o centro expandido, a gente divide por subprefeitura, a Sé. Essa subprefeitura da Sé, 50% dos moradores em situação de rua de São Paulo dormem naquela região. Por quê? Porque ali tem trabalho. Nós também temos moradores de situação de rua que têm casa em São Paulo, em Parelheiros, mas durante a semana moram em situação de rua porque esse deslocamento. Então, você veja a complexidade. Existe uma época do ano que há baixas temperaturas, essa eu vivi muito de perto. Eu vivi e fiz a minha família também viver isso, até porque isso é importante a gente mostrar e o sentimento que se tem. É uma população que tem engenheiros, advogados, empresários, pessoas que foram para a rua ou por uma questão de alguma deficiência intelectual, ou por uma questão de um fim de um casamento, da morte de alguma pessoa querida, ou pelo álcool e pela droga, fora a Cracolândia. Eu estou dizendo pelo álcool e pela droga, fora a Cracolândia. E vários recortes que se tem da população em situação de rua, a gente tem que acompanhar caso a caso. Eu tive essa semana com a secretária de Direitos Humanos e Cidadania, que é a Soninha Francini, e a gente esteve conversando sobre os recortes. E que se tem que ter não só aparelhos fixos, né? A gente tem os centros de acolhimentos, que o Bruno já tinha visto que cada centro maior é pior ainda o atendimento. Então estão se diminuindo esses centros. Para quê? Para ter aquela proximidade. Eu acho que a partir do momento que você tem uma abordagem social humanizada, chamar pelo nome, a abordagem humana humanizada. Existem ali pessoas que querem sair da rua, a gente chama porta de saída. Então, cada vez mais, se a prefeitura e a região, no caso da Baixada Santista, se ela não tiver envolvida as 9 cidades, não vai se conseguir resolver esse problema. Eu vejo pela a questão de São Paulo, nós temos um trabalho, aumentou sim, por causa da pandemia. Foram famílias que foram para a rua. Mas na época que eu estava como secretário, nós temos lá 32 supervisões de assistência social. Então, por exemplo, o Bruno passava na rua e falava, olha, estou vendo uma pessoa com família. Eu já ligava para a supervisão do local e ia uma equipe de abordagem. Como não é obrigado a atender o acolhimento para ir em algum atendimento nosso social, você tinha que fazer esse convencimento. A questão quando se vai fazer a zeladoria, que eles reclamam muito e com razão, que já chegam lá e querem limpar. Não, tem que primeiro passar assistência social para depois você poder fazer esse trabalho. Eu sei que todos têm direito, você paga impostos, você não quer ver que nesse caso da loja que foi colocado, mas assim, nós estamos com um trabalho foi a falência social, né, dos municípios, em vários países tem isso, só que a gente tem que fazer esse trabalho 1 a 1. Eu sei que você vai falar assim, mas 40 mil pessoas, pelo censo deu entre 35 mil pessoas, esse último censo, em São Paulo. Mas tem que ser um trabalho individualizado, porque a gente está falando de seres humanos. Então, você foi vereador em Santos e sabe muito bem como é que era a situação aqui. Santos é talvez a única cidade, talvez até do estado,
tirando a capital, que tem uma rede de proteção social invejável. Nós temos tudo aqui. A pessoa precisa de tratamento para filho autista, tem. Ela precisa de ser assistente social, tem. Ela precisa de psicólogo, tem. Ela precisa de fisioterapeuta, tem. De fono, tem. É uma das poucas cidades que tem isso. Inclusive, tem muita vaga de albergue. E se tornou regra dizer o seguinte, eles não querem ir. Que a prefeitura tenta tirar as pessoas da rua porque tem vaga de albergue. Mas eles não querem ir. Você, quando atuou diretamente em São Paulo, Marcelo, por que eles não querem ir? Ou isso não é verdade? Não, muitos não querem ir. A questão da... Eles se sentem que ali tem regras e na rua eles não têm regras. E a gente tenta colocar, e isso tem dado aí tem dado uma melhoria de atendimento a esse pessoal. Primeiro, de tentar ser mais chamativo os equipamentos. Então, por exemplo, nós fizemos lá, eu inaugurei quando secretário, junto com o Bruno Covas e com os outros secretários, os equipamentos, acolhimentos para mulheres trans. Então, elas se sentiam ameaçadas quando iam para o equipamento da prefeitura. E aí você conseguiu trazer essas mulheres trans para o equipamento. Quando você tinha equipamentos menores, são equipamentos que têm mais resultado. Como, por exemplo, você tem ali horários para entrar, de saída e de entrada. Eu acho que tem que ser um pouco mais flexível, por quê? Não é nem para o mal, para a pessoa que é bagunceiro, ou para a pessoa que não quer a ordem, mas é para as pessoas que trabalham. Muitos desse cidadão que está lá, ele trabalha. E às vezes ele trabalha no horário, Roberto, 9 horas da noite, aí ficam criando problema para ele entrar. Então, tanto o Bruno quanto o Ricardo Nunes tem feito isso, porque existem, na assistência social, no SUAS, existem normas, né? Diretrizes que muitas vezes, olha, o centro de acolhimento é desse jeito. Só que não tem, a gente está falando de ser humano. O ser humano não é uma regra só. Eu sou diferente de você, diferente dele. Então, essa grande questão que a gente tem que deixar com mais flexibilidade, mas sim, o principal disso é o que você falou, é o convencimento. A equipe que faz a abordagem, ela é fundamental, porque ela não vai fazer a primeira abordagem, ela vai passar no local 10 vezes para tentar conseguir aí esse carinho do ser humano. E tem lugar para o cachorro? Tem lugar para o cachorro, aqui em Santos também tem lugar para carroça, lá em São Paulo tem lugar para o cachorro, para carroça, e tem locais... O carrinho do carrinheiro, o carrinho, né? A carroça, o carrinho do carrinheiro. E outra coisa importante, o que a gente hoje vê, muitas famílias, a mulher e o marido não querem ficar separados de jeito nenhum, e os filhos. Então, assim, quando você fala em SAICA, que é o Serviço de Acolhimento para Criança e Adolescente, essa não, é quando a criança ou é recolhida da mãe e do pai, ou ela é abandonada, que seria o nosso orfanato de antigamente. Mas nesse caso, que tem o pai e a mãe, tem que se aumentar os números. Agora você vai falar, mas aí já é um problema de habitação. Não, ali é uma questão social, porque nem o pai nem a mãe estão em condições de poder aí gerar alguma renda. Então tem hoje as repúblicas também, que a gente fala, a pessoa já está preparada, não está em nenhum vício, pode ir para a porta de saída, paga alguma coisa, né? Tem residências também preparadas na questão da família, que daí já é um trabalho com a habitação. E esse caso, que foi o programa Reencontro, bolado pelo prefeito Ricardo Nunes, nós fizemos com que casas pequenas, né, módulos pequenos, até depois eu posso mandar para vocês, módulos pequenos de 16 metros mais ou menos, que é provisório para poder aí engajar essa pessoa no POT, que é um serviço de trabalho temporário. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, a partir de hoje, nas terças-feiras e nas sextas-feiras, nós estamos recebendo e conversando com os candidatos a deputado estadual, deputado federal, na sexta-feira, senador e governador, quem pleiteia esse posto. O que você gostaria de saber do Marcelo? Você foi vereador aqui num momento de transição do governo. Você achou que eu ia pegar o Beto, né? Não, você como pegou vereador, o Papa não, já, peguei o né? Papa. Do Papa para o Paulo Alexandre. E a gente estava falando de rede de proteção social, tal. Mas na pandemia ficou exposta uma fratura
no que diz respeito à região metropolitana e que parece que ninguém aprende. E a Assembleia Legislativa tem um papel essencial nisso. Que essa ideia da metropolização, muito mais importante do que ficar discutindo o projeto faraônico, é pensar setor por setor de forma regional. A gente tem uma situação, e viu isso na pandemia, em que Santos começou a atrair doentes de Covid de todos os municípios por causa da estrutura deles. E aí a gente viu o próprio governo do estado alimentar o vício. Por quê? Jogava todo o dinheiro em Santos e não fazia o que tinha que fazer nas outras cidades para que não houvesse essa migração, essa atração. Em São Vicente, a gente tem levantado aqui, eu inclusive considero que foi um dos grandes erros do Márcio França quando era prefeito, não ter tido a coragem de desapropriar o São José. Porque eu acho que a questão, a gente já passou aqui por intervenção em Santa Casa, intervenção não adianta nada, você só está adiando o inevitável. Hoje a gente tem um hospital como São José vivendo da renda do estacionamento, quando a saúde é um dos maiores problemas de São Vicente. E a falta de coragem de desapropriar, mesmo que depois jogasse a bola para o governo do estado, jogasse a bola para o Mário Covas, que era o governador, e falou, olha, agora eu desapropriei o hospital, tenho que pagar e tenho que fazer funcionar. Aí você joga batata quente para o governador. Por que você acha que a gente tem tanto problema regional em que a gente tem só duas cidades, Santos e Praia Grande, com equipamentos que tiveram investimento do municipal, mesmo que fossem privados, como era o caso do Irmão Dulce de Praia Grande. Em contrapartida, a gente tem Guarujá, que é um desastre, o prefeito sendo um médico, o Santo Amaro é um problema crônico. Uma cidade como São Vicente, que tem um CREI, que o Arnaldo Haddad chama de Cruz Credo, e o Hospital São José vivendo de um estacionamento, e a gente não consegue pensar saúde de forma metropolitana. Você que fez essa ponte Santos-São Paulo e viveu a Agênia, viveu o Condesb de perto como político, por que isso não sai, Marcelo? É só vaidade? Acho que são duas coisas. A vaidade é um ponto importantíssimo. Vocês acompanharam quando se criou a região metropolitana. Essa questão da vaidade, de saber onde que é melhor ficar ou não, olha, se for na minha cidade, isso daí é ridículo. Nós estamos numa região metropolitana, nós não temos condições de não viver numa região metropolitana, o cidadão é metropolitano. Você mora em São Vicente, trabalha na Praia Grande, estuda em Santos, então não tem isso. E a questão da falta de representatividade. Tem alguns deputados daqui, seja federal ou estadual, que não sabem que são deputados. Porque ser deputado no estado de São Paulo, ou ser deputado do Brasil, um deputado federal, e eu já vivi isso em casa com meu pai, e eu até brinco sempre, não tem problema a população, não precisa nem me cobrar direto, porque tendo um Del Bosco Amaral que acordava de manhã e já pegava antes de ler, lia o jornal e já me cobrava, eu morava com ele antes de casar, então assim, as pessoas têm que saber, o representante é muito importante. E um representante não pensar, por exemplo, eu tenho domicílio eleitoral em Santos, mas eu sendo deputado estadual, eu tenho que pensar na região da Baixada todinha. E não tem como não ser regionalizado. Por exemplo, outro dia uma pessoa foi picada de cobra em Itanhaém, uma cidade boa, uma cidade grande, e foi levada às pressas para Praia Grande. Da Praia Grande não tinha o socorro necessário e veio para Santos. Já dava, se não tivesse qualquer medicamento ali, a pessoa já tinha morrido. Então, assim, se nós não tratarmos essa questão de uma forma metropolitana, agora é que nem, eu não vou nem falar do Del Bosco, porque daí a gente está falando de pai. Quando se tinha um deputado como Gastone Rigg, que uma vez, na sala do ministro dos Transportes em Brasília, deu um murro na mesa, quando o ministro falou sobre a entrada de Santos, estava ele e o Del Bosco Amaral, e falou sobre a entrada, ele deu um murro na mesa, que o ministro, na mesma hora, eu sou contra a violência, ele não estava batendo em ninguém, mas ele colocou, ele estava ali representando uma população da Baixada toda que ia dar um problema para a Baixada. E o ministro sentado naquela cadeirinha dele, com aquele carpete fofo, não sabia o que era a Baixada Santista. Se ele não mostrasse o que é ser um representante, nós não teríamos aquilo resolvido. Então o que eu falo para você, Roberto e Paulo, é que tem que ter energia. Tem que ter, não trocar por carguinhos, não trocar por dinheiro, certo? O seu apoio no... Votar projeto bom quando o governador precisar, mas cobrar do governador.
Cobrar do governador não é só proteger a sua cidade pensando em ser prefeito depois de 2 anos. É sim, é trabalhar para que, olha, a gente precisa ter um hospital especializado em Itanhaém do tipo. Nós temos um aeroporto, então para qualquer coisa, um trauma maior, alguma coisa maior, pode-se pegar um helicóptero, um avião e decolar para São Paulo, outra região. Nós temos o Bertioga, que está se fazendo também um trabalho, se investindo na questão da saúde. Nós temos um absurdo que é a questão do Guarujá, daquele hospital Santo Amaro, que é um hospital que tem excelentes médicos e não tem equipamento e não tem estrutura para poder gerir aquilo. Você falou certo, eu também fiquei abismado, eu sou de Santos. Mas é o seguinte, investir o dinheiro que foi investido, jogar o dinheiro que foi jogado na estrutura daqui, principalmente a questão dos estivadores, para poder passar a pandemia, e a gente acabou recebendo gente e muita ambulância nova de outros lugares. Quando você para ali no SUS e vê placa zerinho, eu penso no estado de São Paulo todo, mas nós estamos numa região, certo? Uma região que tem uma parcela muito grande da sociedade e hoje, com a questão da pandemia, muitas dessas cidades que eram só de veraneio passaram a ser cidade de moradia. Mesmo que a pessoa tenha o voto ainda em São Paulo ou no interior, passaram a ser moradia. Então assim, respondendo você, primeiro olhando para o umbigo, muitas dessas pessoas que administram. Agora, os nossos representantes, tirando algumas exceções, os nossos representantes não sabem que são um deputado. De chegar na frente do governador, de chegar na frente do secretário. Como é que às vezes um secretário não recebe o deputado? Que é isso? Se não receber o deputado, você tem que ir no meio do plenário e falar absurdo, juntar a Assembleia Legislativa e ir lá. Isso daí não pode acontecer, você não está representando. Aquele sim, eu fui secretário, aquele secretário foi colocado só por uma pessoa, pela caneta do governador. O deputado não, o deputado vai ser colocado pelo voto. Então, é ter energia para poder sim ter representatividade. E falo para vocês, representatividade não significa só a emenda parlamentar, se fica muito nisso na emenda. A emenda parlamentar você tem um valor, certo? Ou se você não troca por benefício com o governador para ter um pouquinho mais. Agora, você, o seu ato de representar a população e de fiscalização, você pode conseguir muito mais para a sua região. Porque você tocou nessa questão da emenda parlamentar, a gente teve vamos agora para o segundo ano do orçamento secreto, que é a emenda do relator. As pessoas não entenderam ainda o que é isso. É uma determinação, são emendas parlamentares que antes eram identificadas, tinha que ter o nome do deputado, estadual ou federal, e agora, por conseguinte, pouca gente sabe disso, existe orçamento secreto em cadeia, nas Assembleias Legislativas também o relator pode propor isso. E aí você fica assim, por que um deputado do Piauí assinou uma emenda para um dinheiro no Rio Grande do Sul? Porque ele recebeu 5% do valor daquela emenda para uma obra que não vai ser feita. São os corruptos que estão... O orçamento secreto só serve para isso. Mas tem deputado que pauta a vida dele em dizer, olha, eu consegui 100 mil reais para o hospital de Itanhaém. Aí só não diz o custo que for aqueles 100 mil reais para Itanhaém, que muitas vezes foi uma obra superfaturada de 10 milhões que ele deixou de fiscalizar. Aí, pegando carona nisso, Marcelo, a gente está vendo agora uma construção, uma obra na Campos Melo, de VLT, que leva do nada ou coisa alguma. Começa na Afonso Pena, vai terminar no centro sem demanda nenhuma. E o povo que vive na área continental de São Vicente, que só agora vai poder ter ônibus passando e de volta por uma ponte que já podia ter sido arrumada há décadas atrás, está esperando a terceira fase do VLT. Quer dizer, faz primeiro do nada ou coisa alguma e deixa toda aquela população de lá que trabalha em Santos, trabalha no centro de São Vicente, de lado. Por que isso acontece? E a gente vê o secretário, o presidente da MTU, o secretário de Transportes Metropolitanos, dizendo que isso é um programa de investimento. Marcelo Del Bosco responde depois do intervalo. Voltando com a opinião 2.0, desta terça-feira, agora é o último bloco. Nós estamos recebendo com muito prazer, com muita honra aqui, o Marcelo Del Bosco, ex-vereador da Câmara de Santos, ex-secretário de Ação Social e Desenvolvimento Social em São Paulo, em Santos também. E o Mohamed perguntou no bloco anterior para o Marcelo Del Bosco sobre o VLT ali da Campos Melo. Olha, Roberto, quando eu estava como vereador aqui, teve uma discussão muito grande dessa questão do VLT.
e nós reunimos alguns comerciantes ali da Campos Melo, e a conversa que era o seguinte: pela largura da rua, não se via como fazer aquilo. Eu recebi algumas reclamações, até novamente dos comerciantes de lá da região, que mostraram que muitas obras daquela que foram feitas um muro, até não dava para entrar na casa, certo? Uma rampa. A gente encaminhou isso daí para o secretário do governador. Agora, quando o presidente da MTU fala uma questão dessa, de plano, de investimentos, volto a dizer, por isso que é importante ser in loco o trabalho. Nós temos aqui uma regional da MTU, mas aqui teve muito tempo um regional que nem sabia a cidade de Santos, até porque ele era de São Bernardo, ligado a um deputado, a um prefeito lá de São Bernardo, e vinha aqui, às vezes vinha aqui. Então, essa é a dificuldade, às vezes não conhece a região. Eu não estou nem dizendo se a pessoa é ou não é, a pessoa tem que trabalhar, até porque ela é paga pelo próprio público, pelo serviço público, e ela tem que trabalhar. A grande questão é assim, nós temos que ter sim esse investimento, não é só da terceira fase, é da quarta, da quinta, da sexta fase. Já que nós não temos, eu ia quando pequeno, eu tenho 50 anos, eu ia quando pequeno para Juquiá, eu ia quando pequeno para Peruíbe passar o dia e voltar de trem. Né? A gente ia para Ribeirão Pires, o meu avô levava a gente, a minha avó, eu achava o máximo. E dava certo. Então, se hoje é o VLT... Mauá, né? Mauá, se hoje é o VLT, ainda mais quando se discute, fala, túnel ou ponte, eu sou a favor dos dois. Nós temos condição para os dois, se for o caso. No túnel, nós temos aí um desenho da questão de se passar o VLT junto. Então, assim, a mobilidade, o plano de mobilidade da Baixada Santista, que está aí sendo estudado pela AGEM, nós temos que fortalecer a AGEM. Nós tínhamos grandes profissionais na AGEM. Quando acabou a Emplaza, que tinha um trabalho em conjunto, secaram a AGEM. A AGEM estava até outro dia sem o diretor executivo geral. É um absurdo. Por quê? Por questão de política, se é uma pessoa lá, sem um diretor executivo. Assim, aí pensou, o ex-governador do estado pensou em acabar a região metropolitana, a AGEM, extinguir a AGEM. Ao contrário, você tem que fortalecer a AGEM. Foram criadas outras regiões metropolitanas. Então, assim, o que eu acho? Tem que se fazer as fases, mas tem que o gestor público estar presente, discutir com a sociedade. Eu não estou dizendo aqui, olha, isso daqui está certo e pronto, da sociedade dizer. Não, eu acho que é um momento que você tem debate e tentar o melhor para a população, principalmente as pessoas que mais precisam. As pessoas que mais precisam, a pessoa que vem trabalhar em Santos. Nós, por exemplo, discutimos aqui, eu sei, no programa Opinião, quando se tinha o outro programa Opinião, vocês discutiam a questão do transporte fluvial dentro daqui das nossas águas. Isso daí está mais do que provado depois por causa de um teste. Houve no passado. Já houve. E depois de um teste que naquele dia foi mal sucedido, com lá que virou o barco, foi mal sucedido aquilo. E que não tinha nada a ver, se criou uma grande brincadeira com aquilo e acabou o problema. Então eu sou a favor, sim, de aumentar cada vez mais as fases, de poder alcançar a região metropolitana, o Vale do Ribeira também, e esse trabalho, porque em outras regiões nós estamos até crescendo a questão do transporte, até sobre trilho. Então isso é importante. E volto a dizer, as pessoas, a região da Baixada Santista, ela tem uma agência metropolitana, ela tem um conselho de desenvolvimento com os prefeitos e com membros do estado, e tem que ter a participação de deputados federais, deputados estaduais e vereadores, para todo mundo ter a responsabilidade. Que deputado que tiver o domicílio eleitoral em alguma cidade da Baixada Santista tem direito a voto e assento no conselho. Isso eu vou defender muito forte. Mohamed, o Marcelo Del Bosco falou duas coisas que a gente conectando. Uma delas, que em São Paulo há pessoas que têm casa na periferia e ficam durante a semana como moradores de rua porque trabalham para evitar o transporte. E a outra, ele lembrou, a Baixada teve ligação por água entre São Vicente e Cubatão, por exemplo, que barateia muito, né, o transporte. Não, ela tem, inclusive. E torna muito mais rápido, mas hoje praticamente... Mas você veja bem, ela tem, e ninguém pensa nisso. O Marcelo tocou nessa ferida, e eu vou puxar uma outra na conversa. Por exemplo, o Casqueiro se liga, que é Cubatão, que é um bairro de Cubatão, sim, se liga a São Vicente por um canal deste tamanho, em que você podia ter uma catraia fazendo ali, que seria muito mais econômico. E já teve.
Já teve, hoje não tem mais. Os barcos só servem para trazer o pessoal para assaltar no casqueiro e voltar para se esconder na favela que fica do outro lado em São Vicente. Então você vê o grau de distorção que a gente tem. O rio Itanhaém é navegável. Nós temos 150 quilômetros de rio. E podia gerar dinheiro com marinas, porque ele desemboca no mar. Com turismo ecológico, turismo... E a gente não vê esse tratamento. Agora você tocou numa questão que é muito importante. Que é duas coisas claras aí. Primeiro, a falta de nomeação. Você vê que a nossa falta de influência política é tão grande que o diretor regional da EMTU é um cara de São Bernardo que não sabe nem onde fica Afonso Pena, ele não sabe nem onde fica Campos Melo, ele não sabia o nome da rua que está sendo feita a obra. O Mário Covas criou, e você lembra, foi o pai do nosso amigo Vitorali, inclusive, vice-presidente, quando ele criou 2 vice-presidências na Sabesp, litoral e interior. E que funcionou. Muito. Foi o período de mais investimentos na Sabesp. Por quê? Porque você estava falando com alguém que estava atuando naquela região. E nós chegamos a ponto, além de um diretor da MTU, por exemplo, de São Bernardo, a gente chega a ponto de não ter um diretor da AGEM. Sim. Quer dizer... Será que nós não temos nomes bons aqui para apresentar? Esse empobrecimento da nossa representação estadual e federal, por consequência, por que você acha que o eleitor da Baixada, o litoral, se você contar, são 1.100.000 votos? Sim. Por que a gente não consegue mais? Por que a gente não consegue mais fazer 7 estaduais como a gente conseguiu há alguns anos atrás? Não faz muito tempo, não. Não faz. É um pouco mais de uma década. A gente não consegue mais esse tipo de coisa, Marcelo. É a insatisfação total da população ou é um fenômeno político de afastamento da nossa região do centro das atenções políticas? Eu acho que esse desânimo da população é sentir que não tem o retorno desses representantes, de muitos desses representantes. Acho que a população fala assim, o que adianta? Eu prefiro votar numa pessoa de fora. E, gente, não é essa questão de falar, olha, não vote naquele de fora, não. Mostre que você tem bons representantes para poder atuar na Assembleia e no Congresso Nacional. O importante é que se tenha um debate forte. Agora, muitos lugares até nem abrem espaço, certo? Eu queria parabenizar vocês, que acho que é uma maneira da população estar aí conhecendo. E uma coisa importante que você falou no início, conhecer o ser humano. Ninguém fica bandido lá dentro. Eu acompanho vocês aqui, ninguém fica bandido, corrupto lá dentro. A pessoa já é corrupta, já é mau caráter, já é safado, já faz isso errado em casa, já bate na mulher, já faz tudo que tem e só fica lá com mais ferramentas para poder roubar mais. Nós vamos falar o termo certo. Roberto e Paulo, eu fiz 50 anos esse ano. Tenho um filho de 9 anos, sou casado, graças a Deus a minha família apoia muito. E eu quero conseguir, nesses dias, mostrar para a população quem é esse Marcelo. Até pelo seguinte, eu estava em São Paulo como secretário. Eu me dispus a sair candidato porque eu acredito que, com esse aprendizado que eu tive, nesses 4 anos que eu fiquei com o Bruno Covas em São Paulo e mais o Ricardo Nunes, eu posso trazer muita coisa para a região. Então, assim, com esse período, eu tive 3 mandatos de vereador em Santos, fui secretário municipal aqui na cidade de Santos, trabalhei na Secretaria de Assuntos Metropolitanos, que era uma secretaria daqui de Santos lá no passado, coordenei o Pacto Metropolitano pela Infância, que hoje é a primeira infância, e aí tive essa oportunidade de fazer uma gestão em São Paulo, subprefeito maior que qualquer cidade, a região que eu administrei é maior que qualquer cidade aqui da região. Então assim, falar assim, olhe para a pessoa que você pensa em votar e fale assim, como é que é o caráter? Investigue a vida dele. Porque é o seguinte, a sorte que eu fiz amigos na política, fiz adversários, inimigos não, até porque eu sempre joguei de frente, fiz adversários, não fiz dinheiro, não meti a mão, como muitos fizeram e hoje pagam de bonitinho. As campanhas vão ser milionárias. Essa questão do fundo eleitoral partidário, eu fico triste de ver um negócio desse, porque a gente tem que pensar no seguinte, como é que essas pessoas estão fazendo campanha, comprando lideranças. A liderança minha é conversar com um amigo meu de falar o seguinte, você acredita em mim? Coloca a minha proposta para frente, vamos conversar com um grupo de amigos. Até outro dia o cara falou, mas Marcelo, você está igual na sua pré-campanha de vereador? Eu falei, eu só sei isso, porque eu não vou conseguir reunir milhares de pessoas que são pagas para irem lá.
Então, assim, a chance de cada um, é por isso que às vezes acaba tendo menos representantes. Só os que têm muita estrutura, muito dinheiro. Então, assim, olhem o ser humano. O programa acertou, olhem o ser humano. Porque antes do ser humano, quem vai estar lá é um ser humano que vai ter a chance de praticar muita corrupção ou fazer absurdos que prejudiquem muito a população. Marcelo, a gente compartilhou uma face da nossa atividade social que foi ser o rotariano. E eu noto que de uns anos para cá, por exemplo, na história desta cidade, pouca gente sabe que todos os postos de salvamento de Santos não foram construídos pelo poder público. Sim, Foi o Rotary que construiu os postos de serviço. Só um, que é justamente o mais feio de todos, é que foi feito pela prefeitura. Mas todos os outros foram feitos pelo Rotary, do 7. Os postos de salvamento foram feitos pela entidade civil, sem pedir um centavo para a prefeitura. Foi um presente. E a gente notava, e a gente discutia isso num projeto de alfabetização de adultos que o nosso Rotary tinha no Monte Serra, que provocavam uma briga de vaidades com sociedade de melhoramentos e tal. Com a prefeitura. Com a prefeitura. A gente discutiu o seguinte, não se vê mais essas instituições, Rotary, Lions, maçonaria, clubes de servir, dizendo o seguinte, o que você quer que eu faça? Todos vão e perguntam para a prefeitura, o que você pode ajudar a gente? Quando é o contrário, porque a razão de existência deles era ser a sociedade participando de problemas sociais, ajudando o poder público. Não, é o contrário. Isso não vem um pouco dessa consciência de que a gente paga imposto e vai tudo pelo ralo? Então você fala, não vou botar do meu bolso mais? Você acha que é esse afastamento de todas essas instituições da sociedade civil do poder público? Eu acho que esse desânimo, sim. E o que Santos está criando, aí eu falo, durante os anos as pessoas começaram a pensar o seguinte, olha, é melhor eu ficar perto do poder público. E aí tem um grande grupo que isso vai girando e só em torno daquilo. Ah, o poder público diz isso, então eu estou com eles. Não, mas eu discordo, mas diz isso, é melhor ficar perto do poder. Então, tem outras pessoas que não. Isso é um pequeno grupo. É esse pequeno grupo que realmente eu estou querendo conversar com outro grupo. Aquele grupo que sempre fez isso, de trabalhar pelo social. Os que às vezes usam essas ferramentas para poder ter benefício próprio junto com o poder público, isso é muito ruim. A gente reclamava antes de algumas cidades daqui da Baixada que tinham donos. E hoje a gente vê acontecer isso em Santos de ter donos. Então acho que isso a gente tem que tirar, acabar com isso. Ninguém é dono de nada. Eu uso uma frase que meu pai fala muito mais, é de outra pessoa. Ninguém é tão forte para não ser contestado e nem tão fraco para não ser ouvido. Isso que me move, e para eu mostrar para o meu filho, que participa muito, isso que me move nessa questão política. Porque Roberto e Paulo, e eu e o Paulo participando de um projeto juntos, lutando aí na cidade, no ano de 2016, e a gente viu as máquinas eleitorais. Não tinha nem tempo de horário eleitoral, nem tempo para debater a política. Um homem que já passou por vários setores da sociedade, um homem que tinha um vice, um médico importantíssimo. Você mesmo, que muitas vezes já participou e você desanima. Por que não se tem um candidato hoje como Paulo, como Roberto? Acabam também um pouco desanimando, falando o seguinte, poxa, isso daí virou o quê? Um balcão de negócio? Então eu volto a dizer, com os meus 50 anos, que eu prezo muito esses 50 anos, que fiz em março, e olhando pro meu filho... Já são 150, hein, que é a terceira... Não, já falei, mas você sabe o que é? Eu tô tentando convencer o seguinte, quando eu conversei para ser candidato a deputado, só para colocar isso, eu conversei com a minha família, e às vezes a família fica falando, não sai nisso. Mesmo meu pai falando, poxa, acho que você já contribuiu, tá totalmente diferente a política. E eu olhei o meu filho falando, poxa pai, você lembra quando a gente foi em São Paulo, na Praça da Sé, que você me apresentou o Samuel, foi um dia de frio, o Samuel ficava na rua, eu tinha aquele brinquedo, e o Samuel não tinha aquele brinquedo. Então assim, eu olho e eu falo assim, pô, será que eu sou tão egoísta para não poder participar e ajudar? Entenda bem, não precisa ter mandato para ajudar. Mas eu acho que o mandato, principalmente numa região como essa, o mandato é muito importante. Então assim, eu só quero, e eu não vou, desculpa a emoção, eu não vou perder essa minha emoção. Ah, mas parece fraco, não. O dia que eu perder essa emoção,
vai ser a decepção para o meu filho, para minha família e para os meus amigos. Então eu acho que quero agradecer vocês aí, eu não sei se eu estourei o tempo, mas dizer que vocês estão fazendo um benefício à sociedade. A partir do momento que tem poucos lugares que deixam as pessoas, pelo menos, que colocar as suas ideias. Marcelo, foi um prazer receber você aqui, abrindo essa rodada de conversa, de conhecimento dos candidatos aqui da nossa região, principalmente, e a gente espera que você tenha muito boa sorte aí na continuidade da carreira. Então eu queria agradecer ao Marcelo. Eu acho legal quando a gente vê que as pessoas se emocionam, e eu acho que isso não é defeito não, talvez a gente precise de mais emoção na política. Então eu espero que o público participe também através das nossas redes sociais. A partir da semana que vem o Opinião muda de nome, vai se chamar Opinião Litoral. Vai ter redes sociais mais ativas e a gente espera ter a participação de todo mundo. Então você, ao longo desse período até a eleição, mande para nós sugestões de perguntas, pode ser inclusive endereçadas a um candidato. Olha, quando fulano estiver aí, você pode perguntar isso para ele. A gente vai ter uma interatividade e todo mundo tem que participar. E aqui ficou provado que às vezes você pode conhecer a pessoa olhando nos olhos dela. E quem assistiu agora vê que olhando nos olhos de uma pessoa, mesmo através de uma câmera, você consegue sentir que talvez o que falte na nossa política seja a capacidade de se emocionar, a empatia. Coisa que a gente sabe que uma pessoa que diz eu não tenho culpa se morreram 600 mil, não vai ter nunca na vida. O Opinião 2.0 chega ao final. A gente agradece a participação do Marcelo Del Bosco, do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte. E agradece principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 12h para 1h, no horário do almoço, à tarde, um pouco depois da meia-noite na reapresentação. E uma ótima terça-feira para você que você merece.